Salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje mais um pedaço, hoje mais um personagem, hoje mais um lembrete para relembrar os momentos marcantes, não só do Corinthians, mas também da nossa história e da nossa cultura. Por que eu estou falando cultura? Hoje eu vou falar do primeiro jogador negro que vestiu a nossa camisa, que jogou pelo time do Corinthians. E foi uma batalha muito grande. Se nós analisarmos que a escravatura, ou a escravidão terminara há pouco tempo atrás, em 1888, eu estou falando de 1910, 1911, tudo, e no dia 1, no dia 1 de janeiro de 1899, nascia Asdrubal Cunha. Sim, o Asdrubal Cunha, que ninguém conhece esse cara, pouca gente sabe quem é, mas é o Bingo. Bingo foi o primeiro jogador negro que o Corinthians conseguiu escrever. Só para vocês entenderem como era a situação naquele momento, em 1914 o Corinthians tentava escrever para o Campeonato Paulista um jogador também, um mulatinho, craque, bom de bola demais, era um demônio naquela época, que era o Davi. E por imposição da própria liga, por imposição do paulistano, que era praticamente o manda-chuva do futebol naquele momento, era a elite da elite, né? Ali os ricos, os milionários, esses caras que jogavam futebol naquele momento, juntamente lá com Germânia, com Mackenzie, então esses não aceitavam que jogador negro jogassem. Haja visto que eles já expulsavam invariavelmente qualquer torcedor ou simpatizante de cor que não fosse a branca para assistir os jogos lá no velódromo. Não existia a menor possibilidade disso acontecer. Era uma coisa muito triste, né? E o Corinthians tentou escrever esse jogador em 1914, 1913, mas não conseguiu, gente, não conseguiu. A única permissão que ele tinha era jogar no segundo quadro, onde ele não apareceria tanto no velódromo, no campo do velódromo, como também no campo do Parque Antártica. Então o máximo que ele conseguia fazer era jogar no campo do Lenheiro, lá no segundo quadro, onde ele poderia jogar, ou então até no primeiro quadro, mas não que fosse num campeonato, uma disputa oficial, ele não poderia jogar. Então talvez tenha sido esse um dos motivos pelo qual surgiu a camisa listrada preta e branca. Quando o Corinthians fica em 1915 sem poder jogar tanto a Liga quanto a Ápia, e não poder escrever seu jogador negro, é que surge a nossa camisa listrada, que é uma camisa de protesto, que ela fica esquecida durante 20 anos, ela só volta a ser usada em 1935, aí a partir de 1935 que essa camisa passa a ser oficialmente o segundo uniforme do time corintiano. Era uma época assim de um preconceito muito grande, de um racismo muito grande, e o Corinthians tentava quebrar esses paradigmas, tentava quebrar essas barreiras aqui em São Paulo, mas havia muita dificuldade. Enfim, ele consegue só em 1919 escrever o Asdrubal, que é o Bingo, e ele estreia no dia 9 de fevereiro de 1919, numa partida amistosa contra a Ponte Preta, em que o Corinthians ganha por 5-0, ele sai do banco de reservas e faz 2 gols nessa partida. Ele jogou muito pouco com a nossa camisa. Ele jogou apenas 8 partidas e fez 5 gols. Mas dizem que esse problema todo, dele ter jogado tão pouco tempo no Corinthians, foi uma briga que ele teve com o Neco. Ele teve uma briga com o Neco, não sei se foi ciúmes, alguma coisa nesse sentido, e que de fato ele acabou saindo, e o Neco era a grande estrela, era o grande personagem da história do Corinthians naquele momento, naquela virada de século. Ele já tinha feito coisas absurdas, pelo Corinthians, é o nosso jogador símbolo, é o primeiro busto do Parque São Jorge em 1929, depois só teríamos outro busto só em 1994, que é o busto do Luizinho Pequeno Polegar. Então o Bingo saíra de uma forma até surpreendente, mas ficou claro ali, o importante de tudo isso foi, enfim, o Corinthians conseguir quebrar esse feito, Você imagina, um time de operários, um time muito novo, um time que sempre foi renegado ao segundo plano, um time que não poderia fazer parte da elite, um time que quando vai jogar na elite sofre um golpe e não consegue jogar, um time que fica sem jogar 1 ano, quase desaparece. Como é que ele ia conseguir escrever um jogador negro para disputar o Campeonato Paulista? Isso era uma coisa completamente inviável, mas mesmo assim, depois de muita luta, depois de muita briga, depois de muito recurso, e de muito choque cultural, social e racial, o Corinthians, enfim, consegue inscrever esse jogador, que joga lá no Campeonato Paulista algumas vezes, normalmente aqueles jogos eram todos feitos
já naquele momento, já no campo lá da Ponte Grande. O Cuca já tinha saído do Bom Retiro para lá o campo do Floresta. E ali começava a sua trajetória e as novas buscas e novas conquistas, né? O Cuca já tinha conquistado os títulos de 14 e 16, e depois nesse mesmo campo conquistaria 22, 23 e 24. E infelizmente o nosso bingo não conseguiu estar presente nessas conquistas. Não sei muito bem o que levou a isso, também não sei qual foi depois a sua sequência de carreira, se ele foi jogar em outro lugar ou não. Não sei quando ele faleceu. A única coisa que eu sei de marcante é que ele estreia em 1919 e também em 1919 ele sai do nosso elenco, ele sai do nosso time, mas deixando lá o seu nome registrado, a sua foto está no pôster, ele aparece lá no time de 1919. E foi muito importante, cara, foi muito importante para quebrar essa barreira tão, né, discriminatória, tão triste da página do futebol mundial, que é o racismo. E enfim, o Corinthians quebrava esse paradigma, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre o bingo. Queria deixar esse recado para vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, dê um pulinho agora lá, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E como eu sempre digo no final dos episódios aqui, eternamente, vai Corinthians. Um abraço a todos, fiquem com Deus.